Oi! Hoje é a resenha do conto A Cela 1, de Chimamanda Ngozi Adichie, aqui do seu livro No Seu Pescoço, o novo livro no projeto Contos do Meio-Dia. Na primeira vez que nossa casa foi roubada, foi nosso vizinho Cita que entrou pela janela da sala de jantar e levou a televisão, o videocassete e as fitas de Purple Rain e Thriller que meu pai tinha trazido dos Estados Unidos. Na segunda vez em que nossa casa foi roubada, foi meu irmão Nababia, que forjou um roubamento e roubou as joias da minha mãe. Assim começa A Cela 1, de Chimamanda Ngozi Adichie, que conta a história deste jovem chamado Nababia. Aquele tipo meio rebelde sem causa, né? Que quer meio que se enturmar com os outros jovens, mas não sabe direito como. E no caso aqui, a maneira que ele arranjou foi exatamente fazer a mesma coisa que os outros jovens fazem ali naquela região, que é cometer pequenos delitos, pequenos roubos. Mas isso não é tudo, porque na época, depois que vai passando os anos e ele chega à faculdade, ele começa a entrar nas agremiações estudantis. Só que aquilo ali começou a ficar meio perigoso, virar um culto, onde a violência começou a imperar mais do que aquela mais típica irmandade juvenil. Mas o que acontece com o Nababia eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. E aliás, já falando nisso, como é um novo livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia, vale a dica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse livro e poder acompanhar junto comigo este projeto. Toda semana uma nova resenha de um novo conto aqui. São 12 contos, então serão mais 11 semanas daqui para frente. Dá uma olhada lá no link da Amazon, porque se você fizer essa compra através desse link, você acaba ajudando aqui o Mantado de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, a gente já percebe que o narrador aqui dessa história não é o próprio protagonista, mas sim uma irmã dele, que a gente não fica sabendo o nome, muito menos a idade dela. Não dá para ter certeza se ela é muito mais jovem do que ele. Às vezes, e até por causa de uma cena bem específica, parece que ela é até pequena, uma criança. A relação que ela tem num certo momento dá a entender isso. Mas por outro lado também, esse narrador, essa menina, parece ser muito perspicaz, muito inteligente. Ela percebe que o irmão vai passando por uma mudança ao longo dessa história que ela narra pra gente. Ou seja, o Nababia, ele realmente evolui. É um personagem que começa de um jeito e a gente percebe que aos poucos ele vai se transformando em outra pessoa. E a narradora, a sua irmã, consegue passar isso muito fácil pra gente. A gente não fica na dúvida. Já os outros personagens que circundam a história, eles têm um comportamento parecido o tempo todo, são quase uma caricatura. A própria personagem, tirando aquela cena que eu comentei que dá a entender que ela é um pouco mais jovem, ela também tem um tom único o tempo todo. Assim como os pais dos dois, que são mais caricatos ainda. Naquelas figuras de proteção, de pai, de mãe, não tem nada demais ali. E também você pode colocar nesse conjunto de personagens muito batidos outros que aparecem na segunda parte dessa história. E sim, essa história é muito bem dividida em duas partes bem distintas, que tanto é bom ou mal para o conjunto aqui deste conto. Porque na primeira parte temos aquela coisa lá do rebelde sem causa, onde o Nababia tenta se enturmar e acaba fazendo algumas bobagens, sempre perdoadas pelos pais, principalmente pela mãe. O pai ainda tenta consertar um pouquinho, mas não dá muito certo. Aliás, falando em perdoar o filho, isso acontece de forma até coletiva, porque o pai do Nababia, ele é um professor da universidade ali da região onde eles moram, e num certo momento, depois que ele já até está dentro, aliás, antes disso, quando ele ainda não está na faculdade, tem aqueles roubos que é narrado lá naquele comecinho que eu contei para vocês. Tudo ali acontece nas casas dos próprios professores ali da universidade, o conjunto residencial que tem lá dentro do campus, né?
Então todo mundo sabe que quem está roubando a casa de um de outro, na verdade, são os filhos dos próprios adolescentes. Isso não chega a ser um grande spoiler, porque é bem no comecinho da história. E todo mundo faz vista grossa. Ninguém fala, ô fulano, foi teu filho que roubou minha casa, não sei o quê. Não, todo mundo fica falando que quem está roubando é gente de fora. Não são eles os filhos dos próprios professores. Esse contexto é muito interessante ali para a história, mas depois isso se perde lá na segunda parte do texto. Sem especificar exatamente o que aconteceu, a segunda parte é quando Namambia acaba sendo preso por algum motivo que eu não vou dizer. Mas enfim, ele está lá preso nessa segunda parte quando tem essa mudança do rumo da história. E aí, nessa parte, a coisa desanda um pouquinho, fica um pouco repetitiva a história. Embora no começo, até quando eu estava lendo a primeira parte, que eu não sabia que era a primeira parte ainda, eu ainda achava até um pouco moroso. Mas quando tem essa mudança lá para a parte que ele está preso, eu percebi que, poxa, antes que eu achava que não estava bom, na verdade estava muito bem sim. E agora é que ficou um pouco fraco. Não chega a ser ruim, mas fica um pouco fraco a dinâmica. Embora seja no momento que o personagem está evoluindo. É um contraste meio esquisito dizer, né? Poxa, o personagem está evoluindo e a história está ficando repetitiva. É isso que acontece bastante aqui neste conto. Exatamente por causa do relato que está acontecendo. Tudo que se passa na história é contado pela irmã do Nanambia. E basicamente ele está contando isso para ela, para sua irmã e também para os seus pais naqueles momentos de visitas. Mas também, aí é uma parte interessante, a própria narradora fica imaginando algumas coisas, comportamento que ele tenha feito lá durante os eventos que aconteceram. Não sei se é uma característica dos textos da Chimamanda, esse é o primeiro que eu estou lendo dela, mas geralmente quando um escritor coloca um personagem que se parece muito com o escritor, ele tem essas sacadinhas de ficar aumentando um pouco a história com a sua interpretação. Às vezes a gente fica na dúvida, aquilo é verdade ou não é? Aquilo é a opinião do narrador ou não é? É o que acontece aqui com a irmã do Namambia, que aliás oferece pra gente o grande final aqui dessa história. Aliás, grande final talvez também seja um exagero, porque na verdade o final é meio fraco também. Mas, por outro lado, o que vale é exatamente a frase final aqui do conto, que eu não vou dizer qual que é, mas que é interessante em termos narrativos, em termos de quem está escrevendo uma história. E aí sim que essa narradora, essa irmã do protagonista, parece ser uma futura escritora. Ela coloca tudo aquilo que aconteceu do irmão nos termos muito interessantes. E aí a gente pode pensar, isso que ela diz sobre o próprio irmão ali nessa frase final, será que a autora, não a narradora que é a menina, mas a própria Chimamanda está fazendo aqui nesse conto, também pode ser aquilo? Ficou meio confuso o que eu disse, mas só entendendo se você ler o texto até o fim para poder ver essa última frase, aí você pode entender que, pode ser que ela também foi... Quase eu dei spoiler agora. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que talvez o melhor personagem no fundo não seja o próprio protagonista da história, mas essa irmã que fica narrando de qualquer forma para a cela 1 de Chimamanda Ngozi Adichie. Eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de No Seu Pescoço de Chimamanda Ngozi Adichie. Mas antes, tem resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Já está quase terminando também este livro. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto essas resenhas não chegam, confira aqui do lado dicas de outras também aqui do projeto. E até mais!